Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Álvaro e no vídeo de hoje vou mostrar essa arte que está a passar aí na vossa tela, né? Vou mostrar o passo a passo para a criação dessa arte. Vou explicar também um pouco o processo da blocagem e vou mostrar o site que eu uso para fazer as pesquisas dos jogadores, né? Em PNG, totalmente gratuito e com boa resolução. Então, se você é inscrito, dá já o like e comenta no final o que achou do vídeo. Se não és, subscreve no canal, dá o like e comenta também e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, pessoal, sem mais demora, vamos ao que nos interessa. Então, como eu disse, vou mostrar o site, né? Vou mostrar o site que eu uso para fazer, ou seja, para pesquisar os jogadores. Então, aqui com o nosso Google já, com o nosso navegador aberto, vou digitar Foot Renders. Ele já vem lá porque eu uso tanto. E o site é esse, Foot Renders, essa é a interface inicial, como vocês podem ver. Já tem aqui jogadores das equipas com os atuais equipamentos, né? Então, é esse site que eu uso para fazer as minhas pesquisas. O site é muito simples, funciona com essas abas aqui. Você vem, pesquisa a liga que você quer e o time. Eu venho aqui, vou pesquisar no Real Madrid, conecto ao Real. Clico em Real Madrid, depois só pular esse anúncio. E a seguir eu consigo ver todos os jogadores do Real e em diferentes posições e tamanho, mas todas com a mesma qualidade e todas em PNG. Ou então podes vir também aqui na barra de pesquisa, só escrever o nome do jogador. Vou escrever Messi. Vocês verem. E vai aparecer Messi já no Inter Miami, Messi no PSG e na Argentina, até com a Copa do Mundo e por aí fora. Então, esse é basicamente o site que eu uso para baixar as fotos em PNG, porque as imagens do Google vêm, algumas vêm com boa resolução, mas vêm com fundo. Então, essas vêm com boa resolução e vêm sem fundo, que é já uma das vantagens. Então, já expliquei o site, como é que funciona. Vamos para o Photoshop. Então, o processo é sempre o mesmo, né? Que é vir no arquivo, novo e definir o nosso tamanho. Eu já tenho os tamanhos definidos, que é 1360 de largura por 1755 de altura. A orientação será essa, quero uma folha na vertical, 300 de resolução, cor RGB e aqui deixo tudo padrão. E em seguida é só nós criarmos. Yeah. Então, como eu disse que vou explicar um pouco sobre a blocagem. A blocagem é basicamente o nosso processo de estruturação e de encaixe dos nossos elementos. Ou seja, quando eu estou a começar a fazer uma manipulação, eu primeiro vou encaixar todos os elementos, seja, tipo um exemplo, uma casa, tipo, eu coloco aqui uma casa, uma relva, um céu, uma árvore, tudo aí. Esse é o primeiro passo, que é a blocagem. E o segundo passo, que é a ambientação, criar o cenário e por aí fora. E muitas das vezes nós quando estamos a criar algo, nós começamos já por criar, por colocar os elementos e ao mesmo tempo aplicar os efeitos ou aplicar a ambientação. Então, esse é algo errado porque vai te dificultar muito, porque na medida que você vai colocando novos elementos, vai te obrigar você a ambientar novamente as coisas. Então, eu vou ensinar aqui um processo criativo para a criação dessas minhas artes, que é basicamente começando pela blocagem, né? Então, vamos aqui, vamos aqui. Lembrando que eu também vou deixar lá o link da descrição de todos os elementos que eu usei para vocês criarem a arte de vosso jeito. Eu primeiro comecei com o campo do real, né? E vamos começar com o campo do real. Mas essa relva não me convenceu muito, porque a pessoa que fez a foto, ou o fotógrafo, ela fez de um plano inclinado, de uma forma inclinada. E ah, eu queria, eu queria fazer parecer que a relva, ou que o fotógrafo teve muito abaixo, ou se não mesmo deitado na relva para conseguir tirar foto. Então pesquisei muito, encontrei, na foto, encontrei essa no FreePic. Só que ela veio com os adeptos aqui e essa parte de cima. Eu não queria essa parte de cima, eu queria apenas a relva.
Então o que eu fiz? Ampliar a imagem, né? Ampliar a imagem mais ou menos até aqui. Até aqui. E coloquei a imagem do campo do real por cima, para ser a primeira camada. E fiz o quê? Eu aqui vou aproveitar apenas as bancadas e essa parte de cima, não a relva, porque a relva não me convenceu, então eu vou fazer o recorte e vou procurar encaixar. Também. Aqui também. Depois é só fecharmos. Acho que 4. Acho que 4 tá bom, porque tem poucos pixels, então. Eu não trabalho muito com imagem rasterizada, prefiro trabalhar com imagens em vetores, em objetos inteligentes, porque imagem rasterizada, sempre que aumentamos ou diminuímos, ela perde muitos pixels e automaticamente perde a qualidade. Então, prefiro trabalhar com objeto inteligente e só usar a máscara para fazer qualquer tipo de recorte que eu precisar. Depois é só aplicarmos a máscara, vou inverter, ela aplicar forma invertida e vou aqui encaixar até a relva que eu quero. Acho que basicamente até aqui, vou subir um pouco. Acho que basicamente até aqui ela já está encaixada. E o segundo passo qual é? Deixa eu ver algo aqui. O segundo passo é tirar essa parte do campo do real. Como aqui a parte é branca, acho que vocês não vão conseguir ver porque o fundo também é branco, vou colocar uma cor. Como a parte aqui é branca, então eu não preciso trabalhar muito para tirar essa cor branca, só preciso usar uma varinha mágica. Acho que com tolerância em 20, dou um clique, ela já seleciona tudo. E a cor branca selecionada, né? Dou um Ctrl X para tirar. E com pincel também, na cor preta selecionada, vou apagar. Ela vai ficar mais ou menos assim, tirei. E eu não quero também que essa parte do campo que nós aproveitamos a relva apareça. Então vou criar também uma máscara. A cor preta também selecionada. Vou apagar. Basicamente eu peguei a parte das bancadas, essa parte de cima do campo do real. E usei a relva de um outro campo. Fiz esse encaixe que foi perfeito. Depois o seguinte, eu peguei. Como o Real Madrid é a equipa da capital da Espanha, que é Madrid, e nós nos identificamos muito com a Espanha com aqueles castelos, aqueles edifícios meio parecido com castelos, né? E então baixei algumas imagens também que foram encaixando bem na nossa cena, que foram essas duas imagens. Eu procurei não dar muita evidência nas duas imagens. Procurei não dar muita evidência e também não lhes apagar muito da nossa cena. Então eu preferi colocar elas aqui por trás. Mais ou menos até aqui. Acho que tá fixe. E o outro passo é colocar o nosso jogador. Eu usei essas três imagens que eu baixei lá no site Footy Renders, como podem ver. A imagem, ela está renomeada como Footy Renders. Essa imagem eu usei como uma imagem maior, né? E eu basicamente fiz o quê? Peguei essa imagem, coloquei abaixo das duas imagens de campo, ou do campo. E diminui um pouco para não ocupar toda nossa folha. Então basicamente até aqui. Essa parte dou um pouco para a esquerda, dou um pouco para a direita. Basicamente até aqui. E as outras imagens eu procurei colocar ela dentro do campo. Essa começa a celebração dele. Eu procurei dar mais destaque. E essa, ele correndo com a bola. Não procurei dar sem tanto destaque. Vamos aumentar um pouco. Aqui também. Um pouco só.
Basicamente, isso que eu estou a fazer é o processo da blocagem. Se vocês estão a perceber, só estou a colocar os elementos sem ambientar ainda, sem fazer ainda nenhuma ambientação, colocar algum efeito. Então, depois o que é que eu fiz? Peguei o logo do Real Madrid em 3D, coloquei por trás de tudo e deixei mais ou menos até aqui. Opa. Yeah. E em seguida eu achei que fundo branco não ficaria muito fixe, então fui no FreePic novamente e encontrei essa imagem. E essa imagem basicamente nós só vamos aproveitar essa parte do céu e essa parte da luz, porque essa parte aqui não me chamou muita atenção. Então eu ampliei ela mais ou menos até aqui e peguei ela, arrastei para baixo, tá por baixo de tudo, até aqui mais ou menos. E uma coisa que eu percebi quando eu estava vendo na minha referência é que na maioria das imagens ou na maioria das artes eles inclinam sempre o campo para dar um efeito de velocidade, um efeito de imagem a mexer. Então eu fiz a mesma coisa, inclinei um pouco o estádio e deixei assim, basicamente. E depois, ainda não estou a renomear, não estou a agrupar nada, só estou a colocar, depois é que eu vou agrupar tudo. E depois eu vim aqui com esse efeito, né? Esse capim, ou relva nesse caso. Yeah. E eu quis, como eu disse, né, no início, eu quis fazer parecer que o fotógrafo estivesse deitado. E normalmente tudo que está muito próximo da lente, ela fica desfocado. E tudo que estiver distante, tipo, numa meia distância, fica nítida. E o que estiver mais atrás também fica desfocado. Então, como vocês podem reparar que essa relva está bem desfocada porque está muito próximo da lente. Então, esse basicamente foi o efeito que eu quis fazer. E eu não tinha como fazer com essa relva que está aqui porque já está tudo rasterizado. Então, o que é que eu fiz? Peguei no Google, fui lá e pesquisei por relva, encontrei essa que está em vetor, mas eu consegui criar com ele um bom resultado que foi esse. Organizei até aqui também. E só para encaixar aqui, vocês podem ver, tá duro. Então, com o pincel selecionado, com a dureza em 0, tirei um pouco para encaixar essa relva. E vou agrupar já aqui, vou meter a relva. Opa, aqui tem uma falha. Acho que é disso. Isso mesmo. Então, para dar aquele efeito aí de o objeto estar muito próximo das lentes, eu vim aqui em filtro, desfoque gaussiano e aplicar um pouco. Acho que vocês estão muito. 3 está bom. E só vou precisar arrastar esses dois círculos para outro efeito, que é segurando Alt e com o botão esquerdo do mouse para outra camada e ele vai aplicar. Vocês podem ver já está. E uma coisa que eu gostei bem nessas imagens é que a pessoa que recortou, acho que ela aplicou uma espécie de sombra também, já que elas conseguiram se encaixar bem na relva. Então eu não precisei criar sombra, né? Porque elas aparentemente já me deram um bom resultado. Então eu só precisei atirar as imagens para lá e deram tudo certo. Então basicamente já até aqui. Depois o logo do Real Madrid, né? Que eu usei, tá onde? Logo do Real Madrid. Eu coloquei aqui mesmo. Vou dar duplo clique. Opa, vai abrir em PDF. Então vou fazer o que? Vou apagar. Vou arrastar novamente, mas vou arrastar fora desse projeto. Vou arrastar aqui. E venho aqui em selecionar intervalo de cores. Vou clicar na cor branca e ele vai apagar tudo que tiver branco.
Apago tudo que está branco, vou converter em objeto inteligente e vou arrastar novamente para o nosso projeto. Depois é só diminuir ela até o tamanho que nós acharmos que ficaria fixe e já está. Depois eu coloquei também o nome dele aqui. A fonte que eu usei é essa, Absolute Pink. Também vai estar lá no link. Escrever aqui Jude. Vou pesquisar o nome dele, porque o segundo nome é meio complicado. Yeah. Esse Bellingham é meio complicado de escrever, então preciso mesmo pesquisar. Vou ampliar só para dar mais visibilidade. Opa. O que se passa? Vou diminuir um pouco até o tamanho que nós acharmos ideal. Duplicar e vou. Qual é o tamanho que eu usei aqui? 27. E eu só precisei fazer isso e já está. Eu usei basicamente a cor que está aqui na t-shirt. Eu quando estou a fazer uma arte, eu não gosto muito de trabalhar com cores de tipo de minha autoria. Eu olho primeiro nas imagens e vejo quais são as cores que são mais predominantes ou que estão com mais destaque. Eu apenas uso as cores que estão aí. Então, essas são as cores que eu vou usar, até porque são as cores atuais do Real Madrid. E já está. E assim. E aqui eu coloquei um pouquinho só de relva, para dar aquele destaque que ele está a correr e ao momento que ele tira o pé do chão, a relva também sai. Eu coloquei um pouquinho. Mais um. Basicamente assim. Assim não precisa estar perfeito ou procurar alinhar muito. Porque quanto mais natural, mais disperso você fazer, mais natural fica. E basicamente essa é a nossa arte já, né? Com a blocagem toda, sem ambientação ainda, sem nada feito. Yeah. Esse é o primeiro processo e agora eu vou agrupar tudo e depois só ambientar. Então vamos começar por aqui, que é essa relva. Vou meter relva solta. A relva tem que ficar aqui abaixo, onde é essa imagem. Yeah, tem que ficar aqui. Aqui vou colocar Jude 2. Essa aqui vou colocar Jude 1. E essa vou colocar Jude 3. Já, né? Essa eu vou colocar estádio. Aqui castelos. Aqui BG. BG que é o fundo. Yeah. Então, vamos começar por onde? Vamos começar primeiro pelos jogadores. Venho aqui no filtro de câmera RAW. Lhe dá textura, vou aumentar um pouco a saturação também, as cores, os brancos, só para dar mais destaque na nossa imagem. Então, essa é a nossa janela, né, de filtro de câmera RAW e à direita temos a nosso slide de edição. Primeiro eu começo aqui na textura, vou testando até eu encontrar uma textura que me agrada. Eu usei mais ou menos até aqui, mais 62, e a claridade deu um pouquinho, desembaçar também. Só um pouquinho. Em vez de trabalhar com a vibração e a saturação, eu prefiro trabalhar mais com a vibração, porque a saturação é muito forte. A vibração é um pouco mais suave. Vou fazer só um teste aqui para vocês verem. Vou colocar 20 de saturação. Opa. Vocês conseguem ver que ele ficou muito amarelo. E vou apagar, vou colocar de novo 0. Vou colocar agora 20 de vibração. Tá vendo?
vocês conseguem ver que não afetou assim tanto. Então prefiro trabalhar com a vibração que não afeta tanto. Temos o maior controle da nossa imagem. Eu acho que até aqui tá bom. Baixar um pouco os pretos. E aumentar um pouco as sombras. Contraste nem vou precisar. Vou aumentar também um pouco a nitidez. Yeah. Acho que é só até aqui. Vou ver o resultado antes e depois. Já podem ver que já mudou muito. Yeah. E o que é que eu vou fazer? Não vou dar muito trabalho. Vou pegar o mesmo processo que eu fiz naquela hora. Vou pressionar Alt, vir nesses dois círculos e arrastar para nessas demais imagens. Vou aplicar aqui e mesma coisa nessa imagem aqui da celebração. Podem ver que ele também já aplicou. Basicamente até aqui, esses são os únicos efeitos que eu usei para essas imagens. Eu não quis dar muita ênfase aqui na parte de baixo. Então, o que é que eu posso fazer? Né? Criar uma camada normal, uma camada livre. Vou agrupar ela e vou escrever efeitos. Normalmente nesse grupo eu aplico pesquisa de cores, mapa de degradê, cor seletiva. Quando eu quero aplicar em tudo, eu coloco sempre nesse grupo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui com um pincel na cor preta e vou desfocar, vou tirar um pouco a opacidade até pelo menos 40. Não, 38 tá fixe. Vou diminuir um pouco, ampliar e vou pintando. Acho que até aqui tá fixe. Yeah, tá bom assim. E já vou achatar só um pouco. Não tá muito acima. Vou diminuir, vou baixar até encher essa nossa parte. E já. E outro passo é que eu vi que aqui atrás as luzes estão muito fortes mesmo. Esse edifício também tá muito claro. Eu tenho muita luz. Então o que é que eu vou fazer? Venho aqui no edifício, no campo. Vou criar uma camada de curvas. Vou criar a máscara de recorte. A máscara de recorte ela serve apenas para posicionar ou aplicar o efeito a uma única camada, um único elemento. Quer dizer que tudo que eu aplicar aqui nessa máscara de curvas, só vou aplicar nessa camada, essa camada que eu estou a tirar a visualização e estou a colocar. Então, eu vou fazer o que? Eu vou diminuir um pouco a luz. Aí, diminuir um pouco. Yeah. Diminuir um pouco. E vou fazer o mesmo aqui também. Uma camada de curvas. Vou criar máscara de recorte. Vou diminuir também um pouco. Aqui já não, porque aqui ela já está meio escura, então não preciso fazer muito isso, né? E o próximo passo vai ser eu ambientar aqui a relva. Reparem que a relva daqui e essa relva solta e essa daqui não estão nada da mesma cor. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa relva. Opa, vou bloquear essa camada. Vou clicar aqui nessa relva que está desfocada. Vou tirar o desfoque. Eu posso trabalhar com desfoque também, não faz mal. Vou criar uma máscara. Vou criar uma camada de cor seletiva. Vou criar uma máscara de corte ou recorte. Aqui com a cor verde, né? Vamos clicar na cor verde e vamos aqui baixando. Vocês podem ver, ela estava assim e vou baixar até encaixar ela. Venho aqui também nos pretos e diminuir um pouco até eu ver que encaixa. Vamos até aqui e eu acho que até aqui ela já está encaixada. Reparem que esse verde, que esse não tem, mas não tem sintonia, e esse tem. Então, já que eu apliquei esse efeito de cor seletiva nessa relva daqui, para aplicar nessa outra é muito simples. Vou dar um Ctrl J para duplicar o efeito e vou colocar por cima da outra camada da relva e vou
criar a máscara de recorte também. Ela só vai aplicar, como vocês podem ver, ela estava assim, agora já está lá. E o que é que eu vou fazer depois? O que é que eu vou fazer depois? Vou pegar também nessa relva solta. Isso. Seu logo. Vou ficar aqui. Yeah. Vou clicar nessas relvas soltas. Vou agrupar novamente. Não vou renomear, né? Então vou criar também uma camada de cor seletiva e vou criar uma máscara de corte no grupo todo. E vou fazer a mesma coisa. Vou diminuir até ver onde é que se encaixa. Somente até aqui. E até aqui já tá fixe. E vocês começam a perceber que só com esses ajustes não tá colocando nenhum efeito de fora, não tá metendo nada, só com tudo, com as ferramentas de Photoshop que eu estou a aplicar isso. Vocês podem ver. Onde? Deixa eu só ver, tá onde? E tudo já começa a funcionar do jeito certo. Então, o outro passo será o quê? Esse logo, vocês podem ver, o logo 3D do Real, ele tem umas partes amarelas, umas partes laranja. Então, eu quero que ela fique de forma uniforme. O que é que eu vou fazer? Criar uma máscara. Vou criar uma camada de matiz de saturação, né? Vou criar máscara de corte novamente. Vou vir aqui em colorir. Reparem que ela já ficou de uma cor só. Vou aumentar aqui a saturação e vou ir até na cor que eu desejo. O amarelo, mais ou menos esse. E vou diminuir um pouco a luminosidade. E acho que esse é o efeito que eu queria mesmo. Acho que eu vou aplicar mais uma camada de curvas só para aumentar um pouco os brilhos. Yeah. E basicamente é isso. Aí não tem muita coisa para aplicar. Não tem muita coisa para aplicar. E é o seguinte, agora vamos partir para as luzes, para uma ambientação aqui no jogador, porque eu não queria que ela tivesse simplesmente assim. Então eu vou aplicar algumas luzes, elas também estão aqui, estão aí e também estão em PNG. Então são basicamente essas duas que eu usei. Vou ver aqui. Vou começar por o maior, que é o de 3. Vou colocar aqui as luzes por baixo e aqui também. E aqui vamos trabalhar com os modos de mesclagem. E o modo de mesclagem que eu vou usar é o divisão, para tirar as áreas escuras e deixar apenas as áreas claras. Basicamente aqui a mesma coisa. Podem ver. Já. Vamos ampliar só mais um pouco. Mesma coisa aqui também, vamos ampliar um pouco. E reparem que as luzes estão muito retas e a luz normalmente não é assim. Então vamos dar um pouco de desfoque, vindo aqui em filtro, desfoque gaussiano e aumentar até mais ou menos 6 ou 7. E a 7 tá fixe. E o outro procedimento é basicamente o mesmo: duplicar, colocar aqui e lembrando que tem que ser sempre por baixo, né? Porque a luz, nós queremos que a luz venha de trás e bate normalmente nessas partes aqui do nosso corpo, do corpo do jogador. Então eu vou meter aqui. Só que aqui essa luz não pode estar muito forte assim. Vou diminuir um pouco. E essa também eu vou diminuir um pouco. E vou fazer a mesma coisa aqui. No ajude 1. Arrastar também. Opa. Meti um erro já. Mais ou menos até aqui. Esse aqui é nesse. E essa vai nesse. Vocês podem ver. Já está ficando ambientado. Mas como nós temos que fazer a cena se adaptar à realidade, normalmente quando a luz vem de trás, tem sempre alguma luz a passar por aqui. Então nós vamos fazer também a mesma coisa. Vamos fazer o quê?
Vamos no nosso ajude 1, vamos criar uma camada, vamos mesclar ela. Vamos mesclar, não, vamos criar uma máscara de recorte. Estou sempre a esquecer isso. Mas vamos criar uma máscara de recorte e vamos pegar basicamente aqui onde tem maior intensidade da luz. Aqui, mais ou menos. Também não, está muito branco. Vamos pegar aqui, um pouco amarelado. E só vamos pintar. Só. E lembrando que tem que estar em divisão também. Para se encaixar mais. Então vamos ambientar. Só isso. Vou diminuir um pouco a opacidade. Só isso. Essa imagem tá meio estranha o cabelo. Basicamente o processo é esse, colocar as luzes de forma manual. E aqui também é a mesma coisa, no Jude 2, vamos criar uma camada, vamos criar uma máscara de corte ou recorte, dependendo muito da língua. E mesma coisa, adicionar a luz. Opa. Aqui também um pouco. E aqui também no Jude 3, mesma coisa. Clicar. E vamos aumentar um pouquinho. Normalmente 75. E mesmo processo. Só pintar. Opa, dei divisão. Nem aqui dei divisão. Boa. Tá? Opa, mais ou menos aqui. Mais um pouco aqui. Eu vou tirar as luzes para vocês verem como é que fica antes. Tirar. Vou tirar também aqui. Vou tirar aqui. Agora vou colocar tudo. Tá vendo? Já dá uma ambientação forte, mais forte ainda. E depois o que eu fiz para fechar? Eu vi basicamente aqui, esse é o AI que eu usei, né? Mas eu já preparei aqui a arte que vocês vão usar, ou o PNG que vocês vão usar. Vou arrastar para aqui. Eu quis lhe dar aquele efeito tipo de velocidade, aquele efeito de velocidade dos bonecos, dos desenhos animados. Então fiz basicamente isso. Coloquei uma cena aqui, vim aqui em divisão e eu não quis que ela ficasse nessa cor azul. Então o que eu fiz? Esse efeito aqui, selecionado, vou criar uma máscara, vou meter luz, desenho. Então vou criar uma máscara, criar uma camada de matiz e saturação, vou criar uma máscara de corte e vou em colorir e vou aplicar, como vocês podem ver, já caiu no amarelo, só vou aumentar, né? Diminuir dependendo muito. E acho que esses não caíram fixe, então vou procurar uma que cai fixe. Acho que é a divisão, só diminuir a opacidade. Só diminuir a opacidade. E dupliquei também isso e coloquei aqui para baixo. E inverti de forma
horizontal e coloquei aqui. E aqui eu também não quis que ela ficasse assim, então dei um desfoque de leve, só para não parecer muito forte. Vou meter um 3. Yeah. Então, esse é o resultado da arte que eu fiz. Esse é o passo a passo, né? Como eu disse, eu vou explicar o passo a passo da arte. Então, espero muito que vocês tenham curtido do meu ensinamento ou do meu vídeo. Para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer sugestão para vídeo e de melhorias, deixa lá no comentário do YouTube, que eu vou estar aí para ler todos os comentários e dar o feedback de uma forma positiva. Então, se gostaram do vídeo, dá o like, comenta lá no YouTube e subscrevem para não perder os próximos vídeos. Então, pessoal, estamos juntos. Valeu!